Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Como passaram essa semana, né? Uma semaninha aí de jogos quarta e quinta-feira, né? Jogo terça-feira foi o jogo pela seleção brasileira. Na quarta e na quinta-feira a gente teve jogos aí do Campeonato Brasileiro, da 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Um trava-línguas, né? Mas enfim, vamos conversar então sobre esses jogos. Seja muito bem-vindo aqui na Rede com Todaro. Eu sou Gabriel Todaro e vou trazer aqui uma análise sempre para vocês de sexta, sábado, né? Ou depois da rodada sobre os jogos das principais equipes do futebol brasileiro. Quem são essas principais equipes, né? Os 20 clubes da Série A. Então, os campeonatos que esses clubes jogarem, eu vou trazer aqui com a análise completa aqui no YouTube para vocês, também lá no Instagram da Rede Contodar. Sempre, obviamente, trazendo o melhor da análise que eu posso dos jogos aí dos principais equipes. Vamos conversar então sobre essa 11ª rodada, que rendeu jogos bem interessantes. Eu diria que as equipes favoritas foram bem, mas aí tem tropeços significativos, né, de Flamengo, de Palmeiras, que a gente vai abordar aqui nesse vídeo. Acho que vão ser até os destaques que eu quero aprofundar um pouco mais nessas análises, né? Vamos começar então pelo primeiro jogo da rodada, que foi São Paulo e Atlético Paranaense do Morumbi. O Atlético foi mais dominante nesse jogo, né? Acho que o torcedor São Paulino vai concordar comigo que o São Paulo teve poucos momentos de domínio, né? Se fosse para caracterizar, né, o Atlético fez o primeiro gol com 11 minutos com o Vitor Roque. O São Paulo conseguiu um empate com o Gabriel Neves aos 19. Então esses 10 minutinhos que eu dou para aí do gol do Atlético Paranaense até o gol do São Paulo e mais uns 10 minutinhos foram de domínio do São Paulo, né? Então dá uns 20 minutos do primeiro tempo de domínio do São Paulo. Só que o Atlético teve mais, né? O Atlético teve 11 minutos, né, que criou, que conseguiu levar perigo ao gol do Atlético. Praticamente a primeira oportunidade que o Atlético criou já fez o gol com o Vitor Roque. E depois que o Atlético sofre o gol, começou a ir um pouquinho mais para o ataque também. Não vou dizer que o São Paulo recuou, tá? Mas eu acho que o São Paulo abdicou de muitas vezes de ter o controle da bola, né? Deu a bola de graça muitas vezes para o Atlético Paranaense, que é um time que gosta de trabalhar muito bem. Não acho que esse tropeço tenha a ver com a demissão do Paulo Turri e do Felipão. Eu acho que é um resultado completamente perdível para o Atlético, né? O Atlético perder para um concorrente direto ali, que é o São Paulo fora de casa, ok, sabe? Tipo, beleza. Óbvio que se volta com empate, até mesmo com a vitória, né? Seria um grande resultado. Ao São Paulo é um excelente resultado, né? Como eu falei, são concorrentes diretos. Perder pontos em casas para o Atlético Paranaense seria desastroso para o São Paulo, como já foi perder pontos para o Palmeiras na última rodada. Então, assim, um bom resultado para o São Paulo, né? Não só se tratando de uma vitória, mas tratando de uma virada que pode dar um ânimo para essa equipe, né? Que, enfim, perdeu o último jogo em casa, não conseguiu reagir e já nesse jogo aqui conseguiu, apesar, volto a dizer, que eu senti o Atlético Paranaense um pouco melhor, um pouco mais dominante durante a maior parte do jogo, entendeu? Cruzeiro e Fortaleza foi o jogo o jogo seguinte, né, da rodada. Cara, foi um jogo muito equilibrado no primeiro tempo, né? Eu acho que o Fortaleza conseguiu levar alguma chance de perigo também na primeira etapa. A grande oportunidade não teve, né? Foi ter só nos acréscimos com o Guilherme do Fortaleza, que consegue fazer uma excelente jogada pela lateral no contra-ataque do Fortaleza, que é uma grande característica da equipe. Inclusive, foi onde saiu o gol do Lucero no final do segundo tempo. Mas o Fortaleza conseguiu ter essa chance no finalzinho do primeiro tempo, não conseguiu aproveitar, né, e acabou desperdiçando uma excelente oportunidade de virar para o segundo tempo já em vantagem. Então, assim, grande resultado para o Fortaleza fora de casa, mas um péssimo resultado para o Cruzeiro, que engata seu 5º jogo seguido sem conseguir marcar gols, né? Se a gente for analisar o jogo do Cruzeiro contra o Fortaleza, foram muitas bolas levantadas na área. E vocês que acompanham aqui na Rede Contadora já faz tempo, veem quando eu sou contra, né, esse tipo de metodologia de treinadores, né? Porque eu acho que se for ter muito chuveirinho, a bola tem que ser pelo menos levantada com qualidade, né? E a gente vê o gol que o Henrique Dourado perdeu, por exemplo, a bola pingando dentro da área, parecendo que estava viva, né, dentro da área. Então era uma bola difícil para ele converter em gol, né? Então o Cruzeiro não teve uma jogada bem trabalhada, um toque de bola. Todas as grandes chances do Cruzeiro foram de cruzamento, foram de bolas levantadas na área, e foram muitas bolas levantadas na área. É muito pouco para um time que, na minha visão, já estou falando isso faz tempo, mesmo quando o Cruzeiro estava vencendo bem, a briga pelo Cruzeiro nesse Campeonato Brasileiro é por permanência. O Cruzeiro precisa primeiro conquistar os pontos para permanecer na Série A. Depois a equipe pensa em alguma coisa. Isso eu falo do Cruzeiro, eu falo do Bahia, eu falo
do Vasco, eu falo do Grêmio, são equipes que precisam primeiro fincar seus pés na Série A e depois pensar em outras coisas. Coisas grandes, Libertadores, Sul-Americana, enfim. Outro jogo do sábado, né? Do sábado não, perdão, da quarta-feira foi o clássico paulista entre Santos e Corinthians, onde o Santos foi completamente dominado no primeiro tempo pelo Corinthians. O Corinthians fez o primeiro gol aos 19 e o segundo, o primeiro gol com o Yuri Alberto aos 19 e o segundo com o Juan aos 27. Então, menos de 10 minutos aí, o Santos acabou já sendo derrotado praticamente do jogo. Eu vou falar um pouquinho, obviamente, do pós-jogo, mas dando minha opinião, que vocês já sabem qual que é. Mas, enfim, o Santos perde em casa mais uma roda. Não sei se foi a primeira, mas eu acho que não, devido ao jogo que o Santos fez. Mas foi um jogo, assim, absurdo do Santos. O Santos não jogou bem, o Santos não conseguiu criar nenhuma jogada. Jogadas antes que o Santos provavelmente levaria grande perigo, né? Bola parada com o Lucas Lima, cruzamentos, escanteios, o Santos não conseguiu levar nenhum perigo ao gol do Corinthians, que é uma zaga muito frágil, tá? Volto a repetir, a zaga do Corinthians não é uma zaga que passa muita confiança ao torcedor, é uma zaga que passa por muitos altos e baixos ao longo do campeonato, e infelizmente o Santos enfrentou um alto aí dessa zaga, que conseguiu jogar bem, conseguiu anular muito bem o ataque do Santos, que, volto a repetir, sofreu demais mesmo. Vamos ver aí se o Soteldo realmente machucou ou foi uma questão técnica, ele acabou sendo substituído. Mas assim, uma temporada não, né? Mas uma volta do Soteldo também muito abaixo do que o torcedor esperava. Marcos Leonardo muito abaixo. Enfim, o Santos não conseguiu criar. O Corinthians, por outro lado, criou muitas oportunidades no primeiro tempo. No segundo tempo mais cadenciou, né? Controlou as ações, esfriou o jogo, né? Eu acho que isso é o mais importante. Para na reta final o jogo tomar proporções catastróficas, né? E o Voaden tem que acabar o jogo com 42 minutos do segundo tempo, né? O Santos perdeu um jogo que não teve 90 minutos. Né? Isso eu acho que é o mais importante da gente ressaltar aqui nesse momento aqui. É vergonha, para mim, eu vou repetir meu discurso que eu fiz ano passado. Eu acho que quando uma torcida faz esse tipo de atitudes de atirar rojões, sinalizadores, tentar agredir um adversário, ou mesmo o seu próprio jogador, cara, merece o time que tá, merece a situação que o time tá, merece sofrer como tá sofrendo. E, inclusive, cara, eu falei isso, não lembro contra quem, eu acho que foi contra o Grêmio rebaixou, que merecia sim um rebaixamento da equipe. E o torcedor do Santos já foi em tempo passando essa vergonha. Eu acho corretíssima a proposta de interdição da Vila Belmiro. Não é um estádio minimamente seguro para se jogar, para se torcer, para apoiar o time, seja a torcida visitante. Que fosse Santos e América, cara. Que segurança que a torcida do América teria para sair do estádio, sabe? Tipo, é bizarro nesse sentido. A torcida visitante não tem segurança na Vila Belmiro. Os jogadores não têm segurança de estar na Vila Belmiro, né? O Ranieri esteve nesse dia, né, nesse jogo, para acompanhar o jogo, ser homenageado, enfim, e acabou, enfim, vamos ver a visão que ele teve, né? E o próprio Ricardo Oliveira estava no estádio também. Enfim, eu sou contra, eu acho isso uma completa falta de senso comum, né? São seres humanos, são trabalhadores, são pais de família, são maridos, são filhos que estão ali jogando, né? E principalmente o time do Santos, cara, são um time de meninos, time de garotos, né? O Marcos Leonardo é um garoto, jogou o campeonato sub-20 aí, sub-17. O Ângelo, temos diversos nomes aí, o próprio João Paulo é um garoto, né? Apesar de ter já uma boa casca aí no time. Enfim, chovendo molhado, eu já falei, aqui já tenho minha opinião, acho que o Ministério Público, a Polícia Federal tem que identificar esses torcedores e puni-los, né? Porque isso é um crime, cara. Você tá quase que atentando contra a vida do outro, né? Do próximo. Então, cara, é isso. A gente já falou do jogo do Vasco também, eu vou repetir isso aqui. Que esse discurso. Não vou repetir, cara. Que esse discurso é o mesmo jogo do Vasco, tá? Que o São Januário seja interditado porque é recorrência. Não é a primeira vez que isso acontece. Que o Vasco sofra as punições, né? Que jogue sem torcida. Mas principalmente, cara, que a torcida seja punida. Que a torcida sinta, né, a punição, né, que eles sintam, porque se só punir só o clube, cara, o torcedor vai continuar fazendo isso para sempre. Eu acho que o torcedor, a pessoa que fez esse tipo de atitude, tem que ser punida, né? E tem câmera 4K, tem câmera 8K, que dá para gravar, dá para pegar muito bem quem que fez essas atrocidades na Vila Belmiro e em São Januário.
Fechou? E eu volto a repetir, tá? Santos e Vasco tem times para brigar contra o rebaixamento. Eu falei meio de tabela é times que vão se safar, né? Mas vão brigar ali pelo rebaixamento, sim. E o Corinthians, cara, para mim, longe de ser uma grande reação da equipe ao longo da temporada, eu acho que o Corinthians fez um bom resultado. É difícil ganhar do Santos na Vila Belmiro, apesar da fase. Mas eu senti o Corinthians, sabe, tipo assim, o primeiro tempo foi absurdo, foi o melhor primeiro tempo do Corinthians no ano, mas no segundo tempo voltou a ser o Corinthians, né? Se fosse uma equipe um pouquinho melhor ali, psicologicamente, enfim, poderia ter pelo menos reagido ao longo da partida. Jogo equilibrado foi Fluminense e Atlético Mineiro. Foi um excelente jogo, assim, de equilíbrio mesmo entre as equipes. O Guga, né, fez o primeiro gol do jogo, só que foi contra o Atlético Mineiro. No momento em que o Atlético Mineiro estava mesmo melhor do que o Fluminense. Né, o Atlético estava levando mais perigo, estava criando mais oportunidades pelo lado, com o Hulk, com o Paulinho. Cara, que dupla sensacional. Hulk e Paulinho jogando, para mim, é uma das melhores duplas do Campeonato Brasileiro. E o Fluminense, depois do gol, começou a criar um pouco mais, começou a incomodar um pouco mais o Atlético. Mas com muita finalização de fora da área. Tá? Eu acho que o Fluminense no primeiro tempo foi um time muito aquém do que o Diniz propõe para a equipe, né? De toque de bola, de envolver o adversário. Foi muito mais dominado pelo Atlético do que propriamente dominou os visitantes. Mas, cara, o Fluminense conseguiu fazer um gol de empate, um belo gol do Samuel Xavier, méritos para o atacante, né? Que teve uma boa finalização ali de voleio na entrada da área, fora da área, né? Novamente. Mas, assim, no segundo tempo manteve as mesmas, digamos assim, o mesmo script do primeiro tempo, né? O Atlético levando muito mais perigo do que o Fluminense. Muitas chances criadas com o Hulk, com o Paulinho. E o Fluminense, cara, começou a levar perigo com jogadas individuais. Do Pirani, do Cano, do Arias, do Lima. Começaram a levar perigo com esses caras ali, criando jogadas individuais, pegando a bola, indo pra cima, driblando mesmo. Então eu senti isso, essa diferença, né? Não é sempre que o Fluminense vai conseguir jogar da maneira que o Diniz espera. E ter essa válvula de escape, essa individualidade, é interessante. Eu acho que, também só fazendo um asterisco aqui, eu acho que os times sentiram um pouco o gramado um pouco mais seco, um pouco mais duro do Raulino de Oliveira. Né? Eu tinha colocado que foi jogo no Maracanã, mas foi no Raulino de Oliveira. Então eu acho que sentiu um pouquinho aí essa diferença. Né? Talvez se fosse no Maracanã o jogo teria sido um pouco mais bonito, apesar do gramado do Maracanã também estar um absurdo, tá horroroso, né? Jogo de encerramento da quarta-feira de futebol foi o jogo entre Bahia e Palmeiras, né? O Bahia conseguiu vencer a equipe do Abel Ferreira por 1-0, gol do Tassiano no finzinho do jogo. Não foi um jogo horroroso do Bahia, tá? Eu acho que até o Bahia criou mais oportunidades que o Palmeiras, porque teve mais contra-ataques, né? Teve mais ataques, perdão, não oportunidades, mas mais ataques do que o Palmeiras. O Palmeiras teve mais a bola, rodou mais o jogo, levou grande perigo no primeiro tempo, né? Grandes perigos no primeiro tempo, conseguiu ali uma oportunidade que ficou ali, se a bola entrou ou não, do Arthur. Eu concordo com o VAR, tá? Eu vou dizer isso. Eu acho que se a imagem não é esclarecedora, eu acho que tem que manter a decisão de campo. Eu acho que, inclusive, se o árbitro de campo dá o gol, dificilmente voltaria atrás e anularia. Porque eu acho que o VAR diria a mesma coisa que disse, né? Diria a mesma coisa que disse, né? Diria a mesma coisa, né? Que não tem decisão de campo porque não tem nenhuma imagem conclusiva. Né? Eu acho que seria a mesma coisa. Como ele não deu o gol no campo, manteve a decisão, né? Porque não teve nenhuma imagem, cara, que comprovasse, né? Isso, sendo bem sincero agora, falando do CBF, eu acho que é uma vergonha pro futebol brasileiro não ter, pelo menos, a tecnologia do gol, né? Vamos combinar? La Liga tem, Premier League tem, Campeonato Alemão tem, todos os campeonatos europeus de grande porte tem, inclusive se bobear até os campeonatos norte-americanos. Eu não sei explicar, não sei dizer se tem ou não. Mas eu acho que alguns estádios com grandes estruturas, como Fonte Nova, Allianz Parque, Maracanã, Morumbi, são estádios que têm essa capacidade e conseguem colocar isso. E outra, se um time está na Série A do Campeonato Brasileiro, o mínimo que tem que fazer é ter um estádio decente. O mínimo. É a elite do seu futebol. Então, assim, falta a CBF ter esse olhar um pouco mais de cuidado e isso acaba refletindo até na seleção, cara. Se você não tem cuidado com o seu próprio futebol, a seleção vira um balão solto lá em cima, sabe? No céu. Sem o cabo, o fio condutor aqui amarrando. Fica lá solto, voando, flutuando, enfim.
Eu ia falar uma outra analogia, mas não cabe nesse momento. Mas enfim, o Bahia foi melhor que o Palmeiras, teve mais oportunidades, o Palmeiras foi muito displicente no jogo, não teve, tipo assim, se você comparar o jogo do Palmeiras contra o São Paulo, que foi uma equipe a fim de vencer, jogando bem, indo pra cima, dominando o adversário, quando precisava se defendia muito bem. Se você pegar o Palmeiras contra o Bahia, cara, é uma equipe assim, pô, estamos voltando de férias, 10 dias aqui, tranquilo, vamos voltar com um pontinho para São Paulo, tá de boa. Então, assim, o Bahia mereceu vencer, uma excelente vitória do Bahia, né, uma vitória aí contra as probabilidades. E aí vou dar uma boa sequência do Bahia pro restante do campeonato, né, que é uma equipe que vai brigar contra o rebaixamento, evidentemente, mas consegue uma vitória aí contra um grande aí que vai brigar pela parte de cima. Consegue tirar pontinhos aí de um time que vai brigar pela parte de cima. Pela quinta-feira, o Grêmio... Eu não sei se tem mais alguma coisa pra falar do jogo do Palmeiras, acho que não, né? Tá bom, né? Tá bom, acho que é isso mesmo. Então, acho que pela falta de compromisso com o jogo, eu associo muito mais essa derrota do Palmeiras, né? Falta de criatividade, enfim. O time sentiu demais, cara. A falta de Rafael Veiga, Rony, na dupla ali do meio de campo pra frente ali. Até do Piquerez, cara, que foi convocado pro Uruguai, né? O Palmeiras acabou sentindo falta dele ali pelas jogadas pela lateral esquerda, entre a química, né, entre ele e o Dudu. O time acabou sentindo demais. Na quinta-feira, o Grêmio recebeu a equipe do América e começou tomando um susto, né? Começou tomando o gol do Danilo Avelar, mas conseguiu empatar ainda no primeiro tempo com o Bitelo. Virou no segundo tempo depois da expulsão do zagueiro Éder, né, do Coelho. E, cara, eu acho que era a vitória mais provável, né? O América é uma equipe que vem incomodando, vem marcando gols. Esse eu acho que é o mais importante pro Coelho, né? Porque é uma equipe que provavelmente vai brigar ali pelo meio de tabela, pelo início que fez, né? De muitas derrotas seguidas no começo do Campeonato Brasileiro. Mas, cara, eu acho que o América ele tem dos times que estão brigando para não cair, estão apresentando futebol horroroso, como o Santos, Vasco, Goiás, Curitiba. Eu acho que o América ali é muito melhor do que essas equipes, tá? Muito melhor, até mesmo que o Corinthians. Então acho que não vai cair, não. Mas vai depender de conquistar pontos contra essas equipes também. Depois da expulsão do Éder, o Grêmio teve mais espaço, mais oportunidades e conseguiu fazer seus gols, tá? Então, assim, a expulsão tem muito a ver com essa vitória do Grêmio, que foi mesmo um grande resultado aí, né? Apesar de ser o mais provável, a equipe estava quase sendo derrotada em casa para o América Mineiro. Mas, enfim, também na quinta-feira, o Vasco recebeu o Goiás e perdeu por 1-0 com o gol do Morelli no segundo tempo com uma falha do Lucas Perry. Mas isso a gente não vai abordar muito aqui. Brincadeira, vamos sim, né? O goleirão acabou falhando, né? E foi falha, tá? Não foi franco. Foi uma falha mesmo. Eu acho que, sei lá, ter muita gente ali na frente, né? Pela bola ter sido uma bola rápida, apesar de ter sido rasteirinha, né? Foi uma bola muito rápida. Mas, cara, o Vasco criou muito. O Vasco levou perigo. O Vasco só não teve qualidade na finalização, né? Porque só no primeiro tempo foram umas 2 ou 3 bolas na trave. No segundo tempo já não criou tanto, né? Porque a equipe obviamente cansou. Mas, cara, sendo bem sincero, o Vasco tá criando, o Vasco tá levando perigo, só não tá conseguindo converter, cara. Uma hora essa bola do Vasco vai passar a entrar, né? Vai passar a ser gol, né? Principalmente, né? Então, eu acho que o torcedor tem que ter um pouco mais de paciência com a equipe. É uma retomada para a Série A que o Vasco tem que se readaptar, cara. É um futebol completamente diferente da Série B. A Série B para a Série A é um caminhão de diferença. Então eu acho que essa cobrança, enfim, você sabe a minha opinião, eu já falei nesse vídeo, né? Mas eu acho que o Vasco vai encontrar o caminho, principalmente dos gols, né? Não só das vitórias, mas dos gols, de começar a marcar, de começar a levar a propor mais o jogo, né? Ao time adversário falar, opa, tenho que também propor aqui, né? Senão vou acabar derrotado. Mas, cara, é a fase onde a bola não vai entrar, onde a bola não vai entrar de qualquer jeito. Tem que ter a qualidade melhor, tem que ter aquele carinho um pouco melhor com a pelota, né? Jogo em Curitiba, né? Entre o Coritiba e o Internacional. O Inter venceu por 1-0 com o gol do Pedro Henrique de pênalti. No jogo inteiro, o que o Inter fez foi só o pênalti. O Curitiba foi amplamente dominador no primeiro tempo. O Inter não jogou o primeiro tempo. As principais oportunidades foram do Coxa, inclusive com grandes intervenções do John, tá? Mais uma vez o John tá salvando o Internacional no primeiro e no segundo tempo, diga-se de passagem. Antes do gol do Inter, o John fez uma grande defesa numa bola cara a cara com o Robson. Mas assim, cara, até os 65 minutos, que foi onde o Inter fez o gol, né? Os 65 aos 20 minutos do segundo tempo.
Só deu Curitiba, cara. E o Curitiba não é uma das melhores equipes do Campeonato Brasileiro. Acho até que vai sim ser rebaixado, porque tá perdendo muitos pontos em casa, né? Que é onde um time que vai brigar contra o rebaixamento não pode perder. E assim, o Inter depois do gol passou a dominar o Curitiba, tá? Então, tipo assim, a partir dos 20 minutos do... O Inter foi dominado durante 65, né? 65 minutos o Inter foi dominado. Dos 65 aos 90, né? Que aí dão... Não vou fazer essa conta. Aos 35... Dá 35 minutos, né? Não 35 não, pô. Dá 25 minutos. O Inter foi dominador, né? Jogou melhor, teve as melhores oportunidades, duas na verdade, mas teve as melhores oportunidades. Depois do gol, o Curitiba não conseguiu reagir nem um pouco, né? E vai se tornando um clima horroroso no Couto Pereira. Líder do Campeonato Brasileiro, o Botafogo venceu fora de casa a equipe do Cuiabá. Não foi também um jogo de amplo domínio do Botafogo, igual eu esperava. O Botafogo jogou pelo contra-ataque, né, com as linhas um pouco mais baixas, engatilhadas, para ter a chance do contra-ataque, que não funcionou em momento nenhum do primeiro tempo. O Cuiabá levou muito mais perigo ao gol do Botafogo do que né, o contrário, do que o Botafogo levou ao gol do Cuiabá, do que muita gente esperava. Mas, obviamente, né, no segundo tempo, nos 60 minutos, assim, o Botafogo teve um pênalti, né, que foi cobrado pelo Tiquinho Soares, e o artilheiro do Botafogo, o artilheiro do Brasil, fez aí o gol que deu números finais à partida. O Botafogo ainda voltou a ter uma grande oportunidade com o Luiz Guilherme, sei lá, no finalzinho do segundo tempo, mas acabou desperdiçando. Eu acho que resumiu muito bem o jogo, cara, essa oportunidade do Luiz Henrique. Né, o Cuiabá levando perigo, mas não tendo o seu principal jogador na frente, né, que é o Daverson, que fazem, cara. E aí o Botafogo acabou não conseguindo não conseguindo ampliar a sua vitória, né? Eu acho que ficou 1-0, ficou de bom tamanho pelo que o Botafogo criou no jogo, que foi só o pênalti, né? E essa oportunidade no final do jogo com o Luiz Henrique. Mais méritos do Luiz Castro, cara. As alterações que ele fez na virada do primeiro para o segundo tempo, no intervalo, modificaram legal a equipe do Botafogo e o Botafogo conseguiu sair com essa vitória. Fechando a rodada, a gente teve o vexame, né? Mas também a melhor atuação de uma equipe brasileira, talvez do campeonato do ano, né, na temporada, que foi o Red Bull Bragantino 4-0 no Flamengo. Esse resultado não vamos mais ver no Campeonato Brasileiro. Esse resultado sofrido pelo Flamengo não vamos mais ver, tá? Esse 4-0 foi completamente um ponto fora da curva. O Bragantino teve 36 finalizações contra 7 do Flamengo. O Bragantino teve a maior posse de bola do jogo, mais 60%. Teve mais escanteios, teve mais finalizações, como eu falei, em gol, né? E teve mais gols, né? 4-0. Resume muito bem do que foi esse jogo. Esse resultado resume muito bem, cara. O Bragantino fez o primeiro gol com o Eduardo Santos no primeiro tempo, depois de um belíssimo escanteio, uma belíssima cabeçada, conseguiu fazer 1-0. Mas merecia já ter virado o jogo, no mínimo com 3-0. Porque se não fosse o Matheus Cunha, goleiro do Flamengo, que está jogando muito bem, né? O menino do Flamengo, está jogando muito bem. Se não fosse ele, teria já virado 3-0 no mínimo para o Bragantino na primeira etapa. Depois, cara, os 3 gols que saíram no segundo tempo, os 2 com o de Henrique Mosqueira e Alejandro, cara, já eram gols assim, muito esperados. A goleada foi justa, a goleada fez jus ao que as duas equipes apresentaram no jogo. E, cara, méritos totais do Bragantino, que conseguiu fazer um excelente resultado no Nabi Abichedin em Bragança Paulista. Tá? Grande resultado. Vergonha do Flamengo, acho que não conseguiu jogar nem um minuto, não conseguiu levar perigo. Foi muito facilmente dominado pelo Bragantino. Tá? O Flamengo não conseguiu reagir, não conseguiu mostrar incômodo, sabe, de estar sendo dominado, não conseguiu se incomodar com esse domínio do Bragantino. Eu acho que isso que é o principal quesito aí que o torcedor tem que cobrar dessa equipe, que ficou entregue, eu acho que essa é a palavra, ficou entregue no jogo e merecida a goleada do Braga em cima do Flamengo. É isso, meus queridos, esse foi o vídeo de hoje, bem longo, né, 24 minutos, tá de sacanagem, mas é isso. Um abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tem rodada nesse final de semana que vai até segunda-feira. Na segunda-feira eu trago o vídeo da 12ª rodada. Fechou? Um abraço, até mais. Tchau, tchau.